Falezão. Cola com nós, Falezão. Alô, Alô! Salve! Meu Deus, sobrancelha. Rapaz do Que céu. bela agora tá ao sobrancelha, hein, vivo. professor? Agora está Tô na precisando atividade, cortar, professor. Gordox. Não tá, Muito você tá counter. no drip. Ontem você apareceu de Nike, você fez sucesso, hein? Ontem A seu Nike Letícia tava falou que vocês maravilhoso. estavam me trollando, hein? De forma Vocês alguma, estão me professor, trollando aí que eu nunca. tô combinando errado. Tô ligado Não. aí, vocês são foda. Não, vou falar Não, pra vamos você. falar real então, Pô, professor. vou falar, Vamos falar, ó, né? É você que vai falar aí, Gordox. Você que vem com essa ideia de Adidas de Nike, é Não um pode, crime. né? Fale pra ele como é que funciona. Não pode ou não pode, ô Henricão? Você Rapaz, que é do drip. o professor pode tudo. É verdade. Pode tudo. Ele pode Inclusive, tudo. ontem foi seu dia, professor. Parabéns. Dia dos professores aí, parabéns. Palmas pro agora, professor. Você tá colando. Palmas. Palmas. E pra comemorar, Valeu, já amigos. hoje já engatou já logo acoplou na Mongols, né? Maravilha, 2-0. Aí fica tudo Graças feliz, a né? Deus. Uma folguinha, Graças a Deus, tranquilo. graças a Deus. A miragem do Luquinhas, né? Não tem pra onde fugir. Cadê ele? Tá falando com você aqui, Luquinha. Aparece aí. O Luquinha tá cansado, Não vai derrubar Falenzão. a câmera de 300 mil aí. Ele não aguenta acordar no 5h30 da manhã. Ele Por que os tá, caras tá voltou, colocando vocês pra o jogar esse Luquinha tá com o horário? cheiro da osso no bigode até agora. Eu voltei. Tá dando uma descansadinha. Ih, Luquinha tá suado, hein? Tá cansado. Muita Ô, transmissão. professor, dormi 3 horas essa noite e acordei pra assistir vocês. Deixa eu falar, vocês estão jogando demais, hein? Graças a Deus, Luquinhas. Finalmente, viu? Fazia um tempo já que eu era ruim pra dedéu. Vai tá ficando bom. Mentira. Tá ficando bom. Quantos dias de day off vocês têm aí? 2. Nada, 2 nada. Ué? Hoje tarde, né? Depois do jogo e amanhã só. Sábado já joga. Mas aí vocês vão preparar agora esses 2 dias pro jogo de sábado. E aí Rapaz, talvez... hoje foi mais tranquilo, né? Hoje terminou o jogo. Eu tava resolvendo umas coisas do Bartô, que eu vou viajar na segunda. Hoje foi mais pra galera descansar. E amanhã a gente vai pegar firme tarde, noite, preparação. Vamos saber o nosso adversário também, né? Que agora deve ficar o segundo lugar do outro grupo, né? Aurora ou Imperial ou Venom, né? Um dos 3. É. E como é que Então- funciona, Falenzão, essa preparação de vocês aí? Da altas horas da madrugada, fica só você, o Cid e o Equindar, depois e só entrega mastigado pro resto dos meninos ali, como é que é? Matou a charada, matou a charada. Basicamente, não dá pra todo mundo fazer tudo, né? Porque se todo mundo for assistir e querer opinar como a gente vai jogar, ficam muitas opiniões diferentes. E então a galera, principalmente Yuri, KS e Molodói, eles assistem mais por conta própria, querem ver alguma coisa pro próprio jogo deles, nos mapas que a gente acha que vai ter. E no geral, eu, o Cid e o Yekindar, a gente assiste os jogos, tenta entender como o adversário pensa, algumas características assim que moldam um pouco de como eles jogam, e a gente tenta bolar 1, 2, 3 coisas ali que a gente acha que vai ser importante pro game, e aí deixa fluir, mas pelo menos a gente tem alguma coisa ou outra já pensada pro game, né? Como a gente quer conduzir um round ou outro para um momento mais chave, assim, a gente trazer uma coisa diferente. Então, e aí a gente junta a galera toda depois e, ó, esses são os pontos, tal, porque senão fica muito desgastante, né? A gente já experimentou preparação de muitos jeitos, né? Ao redor dos anos aí, com equipes diferentes. E eu acho que tem muito jogador que não consegue ficar observando 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O cara sai mais cansado do que com alguma conclusão de alguma coisa que vai ajudar, sabe? Então a gente tenta mastigar, fazer um filtro legal e falar, cara, isso aqui são as coisas importantes, a gente vai fazer isso, tenho certeza de não errar isso. E é por isso que quando erra, o Mekindar fica puto. E às vezes treta com os caras, porque tem 2, 3 coisas pra fazer e às vezes o Lazarudo esquece essas 2, 3 coisas, aí ele fica maluco. Não, mas acontecer com frequência com nós, professor. Isso é normal, né? Jogando CS demais. O jogador, quando ele é muito jogador, ele não pega na parte de disciplina tática, né? Ele quer dar o HS, ele quer jogar o rachão, né, Yuri? Né? O Yuri não, ele vazou o Yuri, hein? O Yuri tem essa. Jogou muito o Yuri hoje. Ô, Yurão, vou te falar, que maravilha. Uma pergunta que eu tenho só sobre o jogo, você falando sobre esse negócio de tática aí, hoje eu percebi que você estava walkando bastante L ali, vocês tinham alguma telzinha dos caras, com aquelas smokezinhas na liga? O que rola? Essa ideia de passar L nesse timing é uma ideia que o Ekindar tinha comentado um tempo atrás já, que poderia ser uma opção tática interessante, porque ele sentiu que no meta, assim, muitas vezes isso não está sendo olhado, sabe? É muito comum que joguem aquela smoke da ligação, meio que para bloquear esse primeiro timing, e que venham táticas nas pontas em relação a essa smoke, né? Então tem muito time que taca essas 3 smoke no meio, faz pop na B, alguma coisa na A, ou só ataca para dominar o meio. E a gente sentiu que, por ser uma coisa que a gente não faz muito, não é muito do nosso jogo passar L com essas smokes, seria muito bom trazer isso em algum momento importante. Então essa foi uma das coisas que a gente preparou para esse game. E são ideias assim, são ideias simples assim, que muitas vezes ajudam a gente a levar um game. E aí, por sorte nossa também, o Mongol estava avançando muito bem, né? O cara do L estava avançando B direto com
um jogador da B. Então o L estava aberto demais, né? Mais do que a gente esperava até. Então acabou sendo muito bom. O que eu percebi, professor, na Bom miragem demais, de vocês, obrigado. até dando um adentro, né? Adentro? Um adentro, dá um adentro então. Um adentro, Joga um fala adentro então. na parte da miragem em si, eu vejo que tem muito tempo que vocês não fazem alguma tática explodindo o tapete lá, e eu acho que é super interessante para os próximos jogos aí da miragem, vocês talvez encaixar uma volta dessa. Tapete da A? Tapete da A de TR, vocês voltarem Pois e fazer é, uma explosãozinha pelo tapete, faz muito tempo que não faz. Eu sou um grande hater de muita gente tapete no final do round, mas tem alguns times que fazem isso funcionar, né? A própria B8 que jogou com a gente uns jogos atrás aí, estavam fazendo algumas voltas palácio e fazendo ganhar, meio que no double lurker ali, às vezes até 3, às vezes, né? É uma parada que a gente não usa muito mesmo. E quem sabe a gente possa trazer em algum momento. Mas eu particularmente sou um pouco hater desse excesso de tapete assim. Mas talvez desse estilo mais defaultadão, que no final tá lá, acho que pode ter sua valia. Pode. E vocês estão jogando muito bem na identificação, tanto na D2 também. Eu sempre falei aqui que vocês estão usando a smoke do respaldo fundo na D2 de TR para entender como que eles estão. 5 spawn, viu, Luquinhas? Sempre. São 5 spawn que tem que aprender, viu? Entendeu? E essa smoke aí eu vou te falar, dá trabalho, viu? Sabe qual que é o meu problema ali, Luquinha? Eu entro no server, aí pá, spawn 1, eu sei onde eu tô, eu sei o pixel, é caixa. Spawn 2, eu sei onde eu tô, é caixa. 3, 4, 5, tudo igual. Quando chega na hora do jogo, amigão, pressão, tô ali, arena. Eu nem sei que spawn eu tô, Luquinhas. Eu olho ali, eu sei todos os pixels. Aonde que eu tô? Qual spawn que eu tô? Fala aí, você que smoke a corner. Eu já fico pensando, meu Deus, se errar essa smoke, o cara vai me matar. E qual que é o pixel? Aí eu já falo, nem tenho, pai. E a gente percebeu na última D2 que vocês fizeram bastante táticas ali na explosão do B deles, né? Você veio picar ali algumas vezes usando a WP pelo respawn e eu gostei bastante, porque como vocês estão com 2 AWP agora e você tá tendo essa liberdade de pegar uma AWP também, usar do respawn, talvez para picar o fundo, picar o B e fazer talvez uma explosão no B, isso aí é um preparativo que vocês fizeram já antes para esse jogo, sabendo que talvez poderia ter um cara só no B, porque muitas das vezes a gente viu 3 vezes a Mongols dominando o fundo em 4 e deixando apenas um jogador pelo meio B ali. Isso era um estudo de vocês? Cara, eu acho que teve alguns momentos do jogo que de fato eles pensaram tanto que a gente ia fundo que eles trouxeram até o quarto jogador correndo esse risco, né? E aí, um dos rounds, inclusive, acho que era match point pra eles e como era overtime, eu também tava de Alp e fui pegar o strafe lá da caixa gorda, matei o Blitz, que acabou de vir jogar B, né? O Blitz era rotação antes, trocou de posição com o Senzu. E aí trocou de posição, você tá ligado, né, Luquinha? Não tá com todos os trejeitos, ele correu um risco ali que não podia ter corrido, né? Tá sozinho B e tal, e não pode dar asa pra morcego ali, né? Ele deu asa pro morcego, deu DP escuro, e aí ele tomou esse tiro que ele não deveria ter se arriscado, né, pra esse shot nessa situação. E o fato da gente ter ido escuro, não era porque a gente sabia que eles iriam 4 fundo, não, né? Não tinha essa leitura, assim, não dá pra ter essa certeza. Mas são coisas que vão rolando, né? A gente tinha algumas táticas para esse jogo que envolviam entrar pela B, entrar pelo meio. E aí acabou rolando, a gente ia algumas vezes na B. E quem jogou muito bem nesse sentido foi a Kindar, né? Pegou muita entry de Akala também. Muitos rounds que ele pegou o Tecno ali. E foi um diferencial do game. Mirage também a gente viu, né, Gordox? A gente viu o Ekindar doutrinando o meio ali, pô. De TR, eu falei pra galera que se virasse legal, o TR de vocês é bem forte na miragem. A agressividade dele ali faz a diferença. E ele tava total. fazendo a diferença no meio também, direto arrumar uma killzinha ali. Cara, teve um round que ele pegou 2, né, Henrique? Que ele matou o Hotel WP depois saindo da Smoke, né, no meio, né? Foi lindo esse round aí. Sim. Pô, ele tem a telinha ali, você vê que ele sempre tá... não sei se é por ele estar colado no monitor, tá sempre com o bonequinho bem no pixel mínimo ali, dando aquelas balinhas de longe, aquelas balinhas. Então, é da hora ver vocês. De longe pra você que tá longe do monitor, né? Pra ele tá perto. Aonde aparecer, tá perto. Pô. Cara, amigo. Que pariu, ele vê certinho. Ô, professor, você sente já uma certa rivalidade aí com a rapaziada da Demongos? Porque vocês estão se entrombando direto e o CPF dele já tá aí, né? Na mão de vocês. Cara, The Mongols é um puta time, né? E a gente ganhou 2. Há 25 dias atrás ganhamos a final na Fissure com eles. E agora, 3, 4 semanas depois, ganhamos mais uma. E todos esses jogos, né, poderiam ter ido pro outro lado. Inclusive hoje foram 2 viradas, né? Os caras poderiam ter vencido o jogo hoje também. E foi o que eu falei depois do jogo, tava falando com o Guerreiro no telefone. Eu falei, cara, jogo contra time bom vai ser sempre assim, né? Tá muito difícil você espancar um time bom, tá muito equilibrado. Então, acho que tá rolando uma rivalidade, sim, a gente tá se enfrentando bastante. E, inclusive, quando eles ganharam o jogo aí acho que foi o jogo da 9Z, né? Na primeira fase, eles tweetaram lá, né? Bring it on, Fúria, né? Eles mandaram lá, bring it on, traz aí.
E aí esse cara pediu e a gente chegou. Eles provocam, né, cara? Eles falou, Mas provocam. quando é uma provocação assim, até que é sadia, né, cara? Mas vocês se motivam, profissionais? É. Vocês dão uma olhada assim, alguém chega e fala pra vocês, ó, os caras estão provocando. Como é que Não, essa eu parte de vi o backstage? vídeo de bobeira, né? A gente nunca sabe se é o que é o social media ou não. No social Ah, é media, normalmente, verdade. ele é um cara meio abobalhado, né? Ele gosta de causar a zica, né? Então a gente nunca sabe se é o social media, se é a vibe do time, então não dá pra levar muito pro pessoal. Mas na dúvida, amigo, qualquer combustível pra louco, amigo, né, não? Até a água vira combustível, né, Luquinha? Pra louco, amigo, vale tudo. Não, e uma vodka também, se vocês quiserem mandar um velho barreiro também no meio do peito de Kendar também, o menino joga. Joga no peito. Você viu o vídeo lá, né? Joga no peito. Esse fone aí, ele tá sem fio? Esse fone aqui é o morcegão da Fallen Ele tá sem fio? monstro, viu? Tá sem fio. E você no stage bom o lá microfone, joga né? com ele, sem fio? Não, lá é obrigado a usar o in-ear porque tem um abafador que vem em cima, Aham. graças a Deus, né? Ah, é Tem muito verdade, barulho verdade. lá no lugar. Viajei, tá certo. É, aí não dá. Mas esse fone aqui, se desse pra jogar com ele, seria jogar no mais barato. É muito bom. O microfone tá bom pra caramba aí, mano. É muito bom. Ponto forte desse fone é o microfone, porque o fone sem fio, normalmente, ele tem uma dificuldade de fazer o microfone ser muito bom, né? São poucos os fones que conseguem trazer uma qualidade de fone a cabo, assim. E esse aqui é um deles, sem dúvida. Hoje a gente viu o Molodói na D2 jogando, dando o primeiro tiro da ramp, e foi muito interessante porque a gente não estava vendo isso. Ele jogou hoje 2 rounds dando o primeiro tiro pela rampa, voltando pro carro. E até parabenizar vocês, porque a gente está vendo aí que para estar no topo do mundo, você vê a Vitality, eles sempre se reinventam e sempre jogam um jogo diferente. E assim, eu acho que para vocês agora, que já mostrou que consegue ganhar campeonato, vocês que conseguem estar aí, né, batendo de frente com todo mundo, isso é super legal. Eu vejo que vocês estão se renovando a cada jogo e não perdendo a essência, que é a padrão, né, aquela identificação do fundo, a identificação ali talvez do meio também. E é muito legal ver isso de vocês, porque até um tempo atrás, vocês estavam conseguindo chegar nos playoffs, mas ainda não estavam conseguindo se adaptar bem de um jogo para o outro. E é muito bom a gente ver isso. Parabenizar vocês aí. Eu sei que o Cid vem trabalhando muito com você e os analistas também. Então é mais para parabenizar e falar que você está jogando muito, professor, que ontem foi seu dia. Parabéns, viu? Valeu, meu querido, valeu. A gente está crescendo nesses jogos de playoff. A gente teve algumas dificuldades no passado em relação a esses jogos, né? E tiveram momentos em que foi porque a gente realmente estava ficando um pouco nervoso demais com os games e não conseguindo comunicar como a gente deveria, não conseguindo performar como a gente gostaria. Teve momentos que a gente jogou alguns playoffs e também teve um resultado ruim, mas não tinha nada a ver com isso. Realmente o adversário com ideias melhores, jogando melhor, e a gente saindo do jogo e falando, cara, tá faltando alguma coisa aqui, mas não foi uma questão de comunicação, não foi uma questão de alguém estar atrapalhado, não estar seguindo o que está sendo pedido, foi realmente jogar o melhor. E aí depois disso veio a nossa melhoria de fato nos playoffs, né? Então acho que a gente foi evoluindo, foi ganhando um pouco de corpo nesses jogos, e acho que o único jeito de ganhar essa força em relação a esse assunto é realmente passar por essas experiências com o time que você está jogando, né? Porque se for parar para pensar, eu estou jogando faz muito tempo, né? O Fallen vai ter problema de comunicação jogando CS faz 20 anos, o Yuri e Cacerato estão jogando aí faz muito tempo também, como assim? Que desculpa essa farrapada é essa, né? Mas é fato que o time em si, ele começa a ganhar essa confiança, começa a ganhar essa caça conforme ele vai passando por esses desafios, né? Então tá sendo legal de ver a galera evoluindo nesse sentido. O Yuri e Cacerato, na minha opinião, estão melhorando muito nesse sentido, estão jogando super bem, e Molodói e Akindar estão jogando muito também. Sinto que estou jogando com 4 caras serem muito bons no game, sabe? Então todo mundo contribuindo, todo mundo trazendo coisas diferentes, ajudando em coisas diferentes. Tem horas que aparecem em jogos diferentes, né? Mas acho que hoje, por exemplo, foi interessante. Eu vi uma estatística que os 4 mataram mais que 40 bonecos hoje em 2 mapas, né? Os 4 jogadores que tem que performar no time, né? Que estão nas primeiras posições, os 4 meio que performaram de maneira igual. E foi muito importante, porque foi um jogo super difícil, né? Hoje a gente teve que virar 2 games. Então, estou contente demais com isso e a gente está tentando aí jogar cada jogo com a melhor maneira que a gente pode e buscando os melhores resultados, né? Falenzão, a gente deu uma olhada aqui antes de começar uma das partidas, não, na verdade depois de vocês, que a Fúria soltou nas redes sociais dele o vídeo da comunicação de vocês, que vem sendo muito, muito, muito louco. Eu notei uma coisa que na Fischer que eu não estava vendo muito e que a gente, na verdade, às vezes de fora não enxerga direito, mas vocês pareciam que estavam comemorando mais ali. Às vezes a gente pega e fala, pô, os caras não comemoram, etc. Mas ali vocês estavam com sangue nos olhos mesmo. Na final ali, vocês conversaram sobre isso ou foi natural ali aquelas comemorações? Acho que quando foi chegando a Dust 2 ali, você vai vendo que falta muito pouco para levantar o título, né? E vai ficando mais caloroso a coisa, e não é muito conversado, não, só vai acontecendo. É a energia do ambiente mesmo, a energia do jogo, é o estado ali mental que cada um tá.
E tem horas que exagera, tem horas que atrapalha, mas aí você consegue ver o quanto a galera tá querendo ganhar, né? O quanto ela tá se esforçando ali para cada detalhe, cada informação passar o mais forte possível. Então vai acontecendo, Gordox, não tem muito combinado, não. Uma coisa que a gente combina muito em playoff só, e até no começo o vídeo abre com isso, né? Eu sempre falo isso pros meninos. No CS, a gente às vezes, uma das coisas que faz um time melhorar em playoffs e em jogos de arena é a comunicação. E a parte mais difícil, a parte que mais muda é isso. Por quê? Porque você está acostumado a jogar em casa, não tem barulho, não tem torcida, todo mundo se escuta muito bem, sabe? É mais fácil de fluir as coisas. Segundo fator, a galera tá mais tranquila, né? Não tá com aquele ambiente que lá não tá tão acostumado, com a galera gritando, então tá conversando também, falando tudo que tem que falar. Chega na hora da LAN ali do playoff, tem hora que o jogador tá mais nervoso. Às vezes, na hora que ele tá mais nervoso, ele não consegue pensar no que vai fazer e ainda assim falar, então ele já fala um pouco menos. E tem a dificuldade também da torcida tá gritando e muito barulho, aí você às vezes não escuta o cara. Então, para ajudar essas coisas a não atrapalharem, uma coisa que a gente sempre pede no time é: alguém pediu alguma coisa, confirma. Sabe, vamos fazer tal coisa, beleza, eu tô fazendo. Quero uma flash ali, beleza, vou fazer a flash, tô fazendo. Por mais que pareça redundância, às vezes, você ficar falando, confirmar o que falou, como se fosse rádio, né, de polícia, alguma coisa assim, sabe? Tá ouvindo? Sim, eu peço pra galera ficar sempre confirmando, porque isso traz o jogador pro jogo, entendeu? Não dá tempo dele ficar muito sozinho no game. Ele tem que estar sempre conversando. E isso dá muita diferença, sabe? É uma coisa que eu acho muito importante. Então, até uma dica aí para os times brasileiros que vão jogar essas situações: usem bastante essa confirmação. Eu escutei o que você falou, entendido, sabe? Vamos fazer. Porque isso traz o ambiente começa a ficar ok. Tem confirmação, estão entendendo o que eu estou falando. Quando não rola isso daí e os bonecos começam a cair, Gordox, aí que vem o choque forte, que daí parece que a galera não tá se entendendo, entendeu? Fica horrível de jogar. Entendi. Quando vocês ganharam, eu vi um lance interessante também, foi você falando defusa, defusa, defusa. Por que você foi tão efusivo ali? Você pensou que vocês iam se abraçar e alguém esquecer de defusar ali, o mano? trauma do Xelinho, né, lembrou do Falezão? Henrique, na LGX. O Xelinho, lembrei de todo mundo que você imaginar, do Ferrer. Isso aí, cada ano tem uma história de um cara que esqueceu de defusar essa bomba, Gordox, e depois de tanto tempo sofrendo, já não vou deixar acontecer nunca mais, se depender de mim, você tá louco. É uma Que coisa. resenha. Ô, Faizão, emendando aí que você está falando de mental e tudo, tá tendo um trabalho, igual, já tá indiretamente, já tá rolando isso aí, né? Mas tem o psicólogo ali, tem um trabalho mais focado nisso, a gente tá tirando um tempinho, como que funciona essa parte também, porque é bom a galera saber que por trás vocês têm um back aí tão forte, né? O Lucas fala de analista, a gente fala de tática, mas é importante também a gente estar com o mental forte para esses games. Como que tá funcionando isso aí? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Cara, aqui na Fúria a gente tem um suporte muito bom em relação ao staff, né? A gente tem a Alexia, que é a nossa manager, ela planeja todo o nosso calendário, tudo onde a gente vai viajar, onde vai ficar, o que vai comer, como é que vai pagar, tudo que a gente precisa fazer de burocracia assim do dia a dia, a Alex está tomando conta. A gente tem o Guerri, obviamente, como a pessoa que é responsável pelo time da Fúria em termos de performance, né? Então, sei lá, se tem alguém que não tá mandando bem com o passar do tempo e tem que trocar, vai ser o Guerri que vai olhar, negociar contratos dos jogadores, vai ser o Guerri que vai fazer, todo esse tipo de coisa. Tem o Cid como treinador da equipe, né, que faz toda a parte de calendário junto com o time, melhorias que a gente tem que fazer, novas estratégias, estudo do adversário. O Cid tem um papel muito importante nos pauses para tentar trazer uma visão de jogo diferente, uma estratégia que ele lembra, uma coisa para falar, atentar o time alguns forçados que a gente sabe que o adversário faz, em alguns momentos lembrar alguma estratégia que eles usam. Então o Cid tem um papel muito importante nisso e em alguns outros papéis, obviamente. E aí tem os analistas que vira e mexe estão ajudando o City e também vão dar um toque pra gente, percebi uma coisa nesse jogo aqui, tal coisa não acontece. Aí nisso às vezes sai uma tática disso. Então, os caras às vezes têm um momento ali que eles podem dar um input ou outro na preparação. Eles sempre estão online na preparação, comigo, com o Equindari e com o Cid. Nós temos a Martinha, que é a psicóloga da equipe. Ela já veio mais vezes em eventos no passado, né? Nos últimos eventos agora ela não tem vindo tanto, mas principalmente nesse começo que o Moloboy chegou no time, o Equindari chegou, ela estava bem perto, auxiliando, fazendo algumas conversas com o pessoal. Ela ainda faz conversas rotineiras com todo mundo, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 2 semanas, está marcando conversas individuais. E tem horas que ela aparece mais, tem horas que aparece menos. Na época dos Cus e do Shello ainda, ela fez um trabalho bem bacana com o time aqui, gostei muito do trabalho dela. Ela fez alguns assuntos que são difíceis de colocar na cabeça de alguns jogadores. Muitas vezes o psicólogo ela traz alguma dinâmica que você consegue entrar nesse assunto, meio que sem estar exatamente nele, a pessoa meio que se abre para algumas coisas, sabe? Então, tem muitas horas que ela usa algumas técnicas disso que ajudaram muito, isso aconteceu aqui no time também. Então, esse é um papel super importante, o papel do psicólogo nas equipes, na minha opinião, é muito importante. É um trabalho difícil de fazer, porque trabalho de psicologia em grupo, né, não é uma coisa fácil,
Eu também tenho sessões de terapia com psicólogo, já faz mais de 1, 2 anos que eu faço toda semana. É uma questão mais pessoal, conversando sobre coisas que estão acontecendo na minha vida, como eu estou me sentindo. Então, é uma coisa que eu recomendo bastante para quem tem condições de fazer e para quem tem oportunidade de fazer, porque é sempre bom a gente conseguir organizar as próprias ideias para conversar com alguém sobre o que a gente está vivendo. A gente sempre consegue tirar alguma conclusão que a própria cabeça vai te ajudando a fazer, e é uma pessoa que pode te guiar nessas conversas, que pode lembrar de coisas do passado, que pode fazer algumas conexões legais, te ajuda muito a ir aliviando o dia a dia e vendo outras perspectivas. Beleza. Dando um gancho Obrigado, aqui. Falenzão. Obrigado, professor. Você é monstro demais. Eu quero te falar, professor, o seguinte. Nós já jogou muito campeonato e tudo mais, e eu sei que vocês estão vindo de outro campeonato. Primeira pergunta é, o campeonato da DWC aí, os PCs estão bons e como que é o monitor aí? Porque às vezes o monitor é 600 Hz, mas o FPS não chega a isso, né? Então o que você tem aí para explicar sobre isso? Porque é difícil, a gente sabe, você está lá treinando 1 semana, 2 semanas no monitor, em outro PC, vai para outro PC, outro monitor, isso dá uma diferençazinha? Como é que funciona aí? Cara, o CS ele está um jogo muito pesado, né? Isso é fato. Mas os campeonatos, eles já meio que pegaram a manha de quais são os processadores e qual é a combinação de PC ali que tá dando a performance mais top. Então tá muito difícil de ir num campeonato que os PCs não estão tão fortes, sabe? Então aqui os PCs estão maravilhosos, estão muito bons, né? Aqui vai ser um pouco de bias aqui do Falenzão, vão achar que é porque eu sou embaixador aí da AOC, mas estou usando o monitor Eagle da AOC de 600 Hz, que é absurdo. Esse monitor já tinha sido utilizado no Major de Xangai no ano passado. Ele era uma versão que nem tinha sido lançada ainda, e ele foi lançado agora no Brasil com uma parceria com o CS, inclusive. Aquele Então, ele monitor tá com do o logo CS, da né? CS. Eu usei esse monitor, é bom pra Muito caralho. louco, eu vou comprar, mano. Eu usei esse monitor, É é ele bom pra que tá caralho também. É ele que tá aqui no campo, então um monitor super bom. E o PC tá sempre sensacional, cara. É um campeonato, assim, que dá pra ver que, obviamente, ele tem seus desafios, porque não é os grandes organizadores que estão fazendo, né? Você tá ligado que tem muita coisa pra fazer um evento, mas eu acho que dentro do que eles estão se propondo a fazer ali, tá sendo super bem feito. Não tivemos muito atraso, não tivemos problema de PC. O único BO que tava dando lá é que o Bill Gates tava ativando o Windows ali toda hora, aparecendo aquela tela na direita, sabe? Seu Windows tem que ser ativado. Esse BO tava dando. E o Windows é um pirata estava lançando. Rapaz. E assim, a gente sempre fala aqui, é curiosidade também do chat, né? A gente sabe que ali o Molodói toma um cafezinho antes do jogo, às vezes alimentação. E como é que tá sendo isso aí? Vocês estão tomando um cafezinho, um pão de queijo antes do jogo? Tá mais relaxadinho? Como é que é, professor? O pão de queijo, estamos esperando você vir fazer a transmissão em loco aqui pra você trazer pra gente, né, Luquinhas? Qualquer hora vai rolar, né?